Olá, como anda a literatura policial contemporânea? Melhor compreendida? Mais aceita? Mais respeitada? Quais os principais autores? Quais os fios de suas narrativas? Para falar sobre esse tema tão apaixonante para alguns, está aqui conosco o jornalista e escritor Carlos Marcelo. Bom, Carlos Marcelo, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você já tem uns 25 anos de jornalista, a maior parte passada em jornalismo impresso, redações, né? Exatamente. Primeiro, eu queria agradecer o convite para essa conversa, né? É um prazer conversar sobre palavras, né? Eu acho que é isso. Eu acho que minha atividade, na verdade, Miriam, eu costumo me definir como um caça-palavras, né? Assim, e aí, a minha atividade começa exatamente nas redações. Eu trabalhei um tempo em rádio, lá em Brasília, onde eu comecei minha carreira. Eu sou formado, para quem não sabe, sou formado pela UNB, Universidade de Brasília. Nasci em João Pessoa, na Paraíba. Morei em Brasília desde os 15 anos de idade. E nos últimos 5 anos aceitei esse desafio de vir para Minas Gerais, né, para Belo Horizonte, para chefiar a redação do Estado de Minas, né? Então, eu comecei minha carreira no Correio Brasiliense, que faz parte do grupo dos associados. Lá tive uma trajetória especialmente ligada à editoria de cultura. Fui repórter de cultura, depois fui editor de cultura, editor de primeira página, onde eu ganhei meu primeiro prêmio ESSO, né? E depois vim aqui para fazer esse desafio, primeiro como editor-chefe e agora como diretor de redação. Enfim, 25 anos de carreira, mas sempre muito ligado à cultura, sempre muito ligado às palavras. Uhum. E você, você como caça-palavras, né, como você estava falando, assim, você também, paralelamente ao jornalismo, você, de uma certa forma, sempre exerceu a atividade de escritor. Você tem um livro sobre o Nicolas Baer, né? Isso, o poeta de Brasília, né, um grande poeta da cidade que ajudou a decifrar a alma brasiliense, né? A gente fez para uma coleção chamada Brasilienses, que a gente fazia perfis de grandes nomes da arte de Brasília. O primeiro deles foi escrito por mim, chamado Eu Engoli Brasília, exatamente um perfil biográfico do poeta Nicolas Baer. E depois veio... depois veio esse aqui, não é isso? Não, depois veio o que está embaixo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho então desse aqui, do Renato Russo. Vamos mostrar aqui só um pouquinho. Renato Russo, Filho da Revolução, essa que eu costumo dizer que foi a mais longa reportagem que eu já escrevi na minha vida, né? Porque foram 9 anos de dedicação para a primeira edição, porque você já tem em mãos aí a segunda edição, que saiu ano passado pela editora Planeta, e é uma edição revista e ampliada. A primeira edição é de 2009, foram mais de 110 entrevistas, 115 entrevistas no total, para fazer um mosaico e contar não só a história desse personagem, do Renato Russo, mas também, em paralelo, traçar a história de Brasília, né, porque, para quem não sabe, Renato Russo nasceu no mesmo ano da capital federal, 1960, mostrar como os dois cresceram em paralelo e como ele também foi muito influenciado pela vivência durante a ditadura militar. Por isso que o subtítulo do livro é Renato Russo, o Filho da Revolução. É uma referência não só a um dos versos que ele escreveu, da música Geração Coca-Cola, que é o refrão, né? Somos os filhos da revolução, somos foguetes sem religião, geração Coca-Cola, e também uma referência a esse período da ditadura militar. Então, um dos amigos, inclusive foi o próprio poeta Nicolas Baer, depois da leitura dos originais dessa biografia, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: Carlos Marcelo, eu entendi o que você fez. Eu falei: como assim? Você foi contar a história do Renato Russo e contrabandeou a história recente do Brasil, para as pessoas entenderem o contexto. Eu falei: acho que foi essa a intenção. Foi contar também um pedaço muito expressivo da história recente do nosso país. Isso é interessante, né? Porque os jovens, por exemplo, que têm interesse em Renato Russo, eu acho que daí, digamos, eles adquirem duas coisas, um pouco da história ali contemporânea. Isso. Podemos falar contemporânea, sim, exatamente, né? E como que se dava a ditadura? Porque às vezes as pessoas só pensam em violência política, mas tem a violência cultural, né? Exatamente, né? E assim, no meu livro, por exemplo, os livros do Hélio Gaspari, né, a série dele sobre a ditadura, foram referências fundamentais. Por quê? Mas não adiantaria fazer isso se o próprio personagem não pedisse isso, né? Então, assim, a vivência do Renato Russo, antes, quando ele muda do Rio de Janeiro para a capital, para Brasília, mostra isso. Então, as primeiras letras dele, especialmente, são muito reflexo dessa vivência durante a ditadura. Então, assim, ele praticamente escreveu não apenas poesia, mas escreveu crônicas sobre uma cidade e sobre um país que estava silenciado, né? Então, e ele também faz um movimento de oposição à MPB como ela estava consagrada, né? Então, eu costumo dizer que Renato Russo é um grande personagem e um dos grandes protagonistas da música brasileira popular, a MBP, não a MPB.
E tem um momento no livro que é muito emblemático, que é quando ele e sua banda, Legião Urbana, se apresentam no programa Chico e Caetano, que ia ao ar na Globo, com Chico Buarque e Caetano Veloso. E aí tem um momento no livro que eu falo assim, em 1986 ou 87, salvo engano, Renato Russo está no palco, Chico e Caetano observam. Né? Então, assim, isso mostra um pouco essa mudança, né, de paradigmas, uma vez que Chico e Caetano foram os ídolos maiores, junto com Gil, claro, também, e a Gal, mas os dois especialmente, os ídolos de uma geração que combateu a Revolução, né? Assim, a ditadura militar, né? Em 68 e um pouco depois, especialmente o Chico Buarque tem esse papel. E o Renato desempenha esse papel também, mas de uma outra forma, utilizando aí o rock, né? Uma música estrangeira como instrumento para as suas poesias, para as suas crônicas sociais, né? E a liberação dos costumes também, que ele deu também uma contribuição quando ele se assume como homossexual. Exatamente. Aqui em Belo Horizonte, se não me engano. Isso, ele deu uma entrevista sobre isso e depois falou sobre isso, inclusive em shows realizados aqui em Belo Horizonte, quando ele falava, eu gosto de meninos e meninas, né? Isso vem a partir do terceiro disco da Legião, e esse episódio dos últimos anos de vida do Renato, onde ele assume essa militância e grava um disco para apoio à causa homossexual, chamado The Stonewall Celebration Concert, que é o primeiro disco solo dele, que é todo em inglês, né? E depois ele lança um segundo trabalho individual, todo cantado em italiano, né? Com músicas em italiano, chamado Equilíbrio Distante. Esses dois discos estão muito esmiuçados nessa nova edição que você tem aí, porque eu ampliei a última parte do livro, eu incluí um novo capítulo, voltei às entrevistas, fiz mais uns 15 ou 20 entrevistas e detalhei os últimos anos de vida do Renato, que foram anos muito doloridos, mas ao mesmo tempo muito profícuos. Ele escreveu bastante e deixou muitas músicas, inclusive inéditas, nesse período que eu reproduzo, nessa nova edição do Renato Russo, o Filho da Revolução. Agora, e esse aqui? Vamos mostrar esse outro também. O Fole Roncou, uma história do forró. Que eu confundi, livro, eu achei que, né? Exatamente. Esse saiu depois, né? Foi aqui em Belo Horizonte um lançamento exatamente. também. E vou falar sobre ele em breve aqui em Belo Horizonte. Vai ter um encontro de forró em outubro e eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o livro, para falar sobre esse tema, né? Esse livro, para usar o termo do forró, é meu xodó, né? É um dos meus xodós, por quê? Porque eu percebi... Você fez junto com outro jornalista. Exatamente. Foi um livro que eu convidei um amigo de Brasília, paraibano, mas também radicado em Brasília, chamado Rosualdo Rodrigues, para a gente se debruçar sobre a história do forró. Por quê? Porque, primeiro, era o livro que eu gostaria de ler, né? Eu sempre digo isso, eu gosto de escrever livros que eu gostaria de ler, né? E também por me interessar, tentar combater com essa biografia um certo menosprezo que há ao forró. Porque eu digo o seguinte, né? O forró é o nosso blues, né? Só que as pessoas às vezes valorizam muito mais o blues, e eu vejo até autores brasileiros se debruçando sobre o blues do que se debruçam sobre o forró, né? E é uma música genuinamente popular, uma música genuinamente de uma região e que também tem um componente político e social muito forte. Afinal de contas, o forró faz a transição da migração brasileira, nordestina, para o Centro-Sul, né, na segunda metade do século XX. Começa na primeira metade, mas tem um auge ali nos anos 50, nos anos 60, quando milhares de nordestinos deixam a sua terra, né, por causa da seca, e vão buscar emprego no São Paulo, Rio de Janeiro, e lá se estabelecem, trazem elementos da sua cultura, né, e que se espalham pelo Brasil. Então, por exemplo, ao contrário das músicas regionais, por exemplo, do Mato Grosso, ou do Rio Grande do Sul, o forró deixa de ser um gênero regional e se torna uma das músicas brasileiras. E aí sim tem uma conexão com o livro do Renato Russo. Por quê? Porque o forró também é música brasileira popular. Ele não é MPB, né? Ele é a música que todo mundo canta, que todo mundo conhece, tipo Procurando Tu, sabe? E outras músicas que a gente conta a história. Asa Branca é um hino brasileiro, né? Então a gente conta a história desses personagens que não tem tanto glamour, sabe, Miriam? E aí é uma diferença até na construção do livro, porque se no caso do Renato Russo é a biografia de um personagem, no Fole Roncou, a tentativa de fazer a biografia de diversos personagens, que até como o Rosualdo diz, e que de repente estão dançando uma quadrilha, sabe? Não essa quadrilha de polícia, né? Mas a quadrilha musical, sabe? Então tem um momento que cada um entra, faz o seu número, dança em par, depois volta, fica sentadinho, enfim. Então foi um livro, nesse ponto, muito mais complexo, mas que eu fico muito feliz de ter feito. Por quê? Porque, inclusive, alguns dos entrevistados, infelizmente, já faleceram. E a gente tem até o projeto de fazer uma adaptação audiovisual, sabe? Para TV,
essa abordagem de contar uma história. E a gente gostaria, na verdade, que viessem outras pessoas para contar outras histórias do forró. Então, você pode fazer isso, porque você também trabalha com roteiro de audiovisual, exatamente. Então a gente fez essa adaptação e a gente tem muito orgulho de ter feito esse trabalho. Agora, vamos abordar uma coisinha que talvez não dê nem para terminar nesse bloco, porque você vem para Belo Horizonte, você, né, como chefe de redação, você começa a mexer no conteúdo, mas você fez uma coisa que era impensável para muitas pessoas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é mudar, fazer uma reforma gráfica editorial no velho estado de Minas. E você imprimiu uma linha também editorial, né, assim, de tocar as pessoas mais pela emoção. Fala um pouquinho disso, assim. Você tem capas premiadas, né? Exatamente. Começa pela capa, né, na verdade, do jornal. A gente tem muito orgulho de fazer isso com uma equipe muito guerreira, uma equipe muito brava. Tem excelentes jornalistas na equipe do estado de Minas, assim. Então, primeiro, destacar que, ao contrário dos livros, com exceção do livro do Folha, esse essencialmente é um trabalho coletivo, né? E a gente apenas tenta dar o norte, né, o mote desse trabalho. E um jornal que vai completar 90 anos de idade ano que vem, né? Ou seja, um jornal tradicionalíssimo, né, o grande jornal dos mineiros. E é um desafio imenso, porque eu sempre digo o seguinte, Miriam, eu saí de Brasília para vir para Minas Gerais, né? Então, assim, eu costumo dizer que é sair do Principado de Mônaco e cair na França, né? Então, assim, o desafio é muito mais complexo, as contradições são muito mais evidentes, sabe? BH é uma cidade muito à flor da pele, sabe? As coisas acontecem, as pessoas vão para as ruas. Brasília, tudo às vezes é muito parado, sabe? Assim, a própria vastidão do Planalto, sabe? Aqui não, aqui as pessoas estão ocupando as ruas, sabe? Então, é uma cidade onde as coisas acontecem com muito mais força, intensidade. E nos últimos anos, parece que a cidade está pulsando mais, né? O pessoal diz que é porque eu vim para cá, né? Porque o que aconteceu de tudo aqui nesses últimos anos, assim. E a gente teve a felicidade de acompanhar essa cobertura, né? Assim, o Atlético ganhou a Libertadores, né? Os escândalos políticos passaram por aqui. A Praça da Estação virou um polo point, cultural, exatamente. E acho que é essencial exatamente isso que você destacou. A redescoberta da cidade, do pertencimento da cidade. E eu acho que isso a gente está documentando muito bem no estado de Minas. E aí sim, o trabalho no jornal é espelhar as mudanças da sociedade, sabe? Quando a gente colocou na capa, por exemplo, 2 anos, no Dia dos Namorados, 3 casais, um casal heterossexual e um casal homossexual formado por homens e um casal homossexual formado por mulheres. O pessoal disse, isso é o estado de Minas? Meu Deus do céu. Não, isso é a sociedade. Isso é uma mudança da sociedade, cabe ao jornal acompanhar e dar um passo para consolidar essas mudanças, que na verdade não são apenas mudanças, né? São conquistas, né? Eu considero como conquistas. E acho que o papel do jornal, neste momento, é espelhar as mudanças da sociedade e mostrar que é possível, sim, sair um pouco da coisa mais tradicional para tentar fazer parte desse processo. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo. Não sei se a gente volta e depois aborda um pouco mais de estado de Minas ou se a gente já passa, então, para... Como você quiser. No segundo bloco, já falando sobre a literatura policial contemporânea. Até daqui a pouco.